Olá, bem-vindos! Estamos começando mais um programa Trocando Ideias, aqui direto de Cachoeira Paulista, chegando até você. Onde você está? Mande para a gente desde já de onde você acompanha o programa Trocando Ideias, porque é sempre uma alegria poder saudar aí você na sua casa, no seu município, onde você está, né? Aquilo que você deseja participar aqui conosco é sempre muito bem-vindo. Então, você pode mandar sua pergunta, mas também o seu alôzinho e dizer, estou aqui, estou assistindo vocês. Porque o Trocando Ideias é assim, ele só acontece com a sua participação. Aqui você ajuda na produção do programa, a pautar o nosso programa e também na manutenção dele. Então, desde já também o meu muito obrigado a todos aqueles que são sócios da obra Canção Nova e nos ajudam nesse lindo desafio que é evangelizar através dos meios de comunicação. Eu estou aqui já com a minha companheira de trabalho no dia de hoje, a Ivana, sempre presente aqui, né, sempre com esse sorriso dela, né? E também hoje temos aqui o professor Felipe, gente. Ele todos os meses está aqui conosco, no Trocando Ideias, dando essa graça de poder usufruir um pouco dessa inteligência dele. Ele disse que ele não é inteligente não, gente, que ele assim, é um pouquinho, Eu costumo dizer que ele deve ter uns 5 cérebros ali, mas a gente vai caminhar. Mas graças a Deus que ele partilha conosco sempre todo o conhecimento dele. E dizer a você que a Canção Nova é feita disso. Ela é feita de gente que gosta de gente. E a gente aqui gosta muito de gente. Então, a gente quer partilhar sempre com você aí aquilo que a gente pode e aquilo que você deseja saber. Então, mande para a gente a sua pergunta. Bem-vindo, professor. Bem-vinda, Ivana. Obrigado, bem-vindo. Esqueci de passar aí o nosso endereço, né? Você deve ter visto aí nos créditos a forma de você participar. Primeiro, por WhatsApp, que é no 12 31 86 2600, que é a nossa central de atendimento. Você manda mensagem ali, quero participar do programa ao vivo, né? Quero participar do Trocando Ideias. E manda a sua pergunta que vem ali. Você também pode mandar pelo Instagram, né? O Instagram do programa que é @trocandoideiascn, @trocandoideiascn. Pode que, se você quiser coisas mais específicas, coisas mais particulares, que você não gostaria de expor, quiser perguntar para um de nós, pode mandar também. Pode mandar no da Ivana, no particular dela, que é, agora ela mudou, gente, @IvanaBrandão_CN. Certíssimo. Ah, muito bem. @IvanaBrandão_CN ou no meu, @CarlosTucci. Certo? Vamos lá, devidamente aí feito toda a nossa abertura, vamos caminhando. Professor, nós estamos terminando aí o mês de setembro, né, que a igreja dedica à Bíblia. Certo. Começando do começo, então. Por que a igreja dedica o mês de setembro à Bíblia, à Sagrada Escritura? Basicamente porque São Jerônimo, né, a festa litúrgica dele é no final de setembro, né, 30 de setembro. E São Jerônimo foi um expoente muito grande em termos de Bíblia, né? Ele lá por volta do ano 370, mais ou menos, já havia a tradução da Bíblia do grego e do hebraico para o latim, mas não era uma tradução boa. Então, São Jerônimo, ele era um homem assim enciclopédico, porque ele nasceu em Roma, ele era italiano, falava o latim muito bem, mas ele viveu um tempo no Oriente. Então, ele aprendeu o hebraico com um monge hebraico lá do Oriente. Raiz. Então, ele sabia o grego, porque lá também no Oriente ele aprendeu o grego, sabia o latim e sabia o hebraico. Então, é uma potência. Então, o Papa São Damaso, da época dele, pediu que ele fosse lá para a Terra Santa, lá para a raiz lá da igreja, e traduzisse, fizesse uma boa tradução da Bíblia, do grego e do hebraico para o latim. E aí, a chamada Vulgata, né? E essa Vulgata, ela praticamente viveu, foi usado na igreja até praticamente o Concílio Vaticano II. No Concílio Vaticano II houve alguns aperfeiçoamentos, né? E aí temos a Neo-Vulgata, a nova Vulgata, que é o que nós usamos hoje. Então, eu acho que por causa desse trabalho magnífico dele, é que o mês de setembro, de certa forma, foi centrado na Bíblia. Interessante. Então, quer dizer, mais de
Aí, 1.600 anos foi usada a Vulgata. E depois veio a... E é interessante dizer que São Jerônimo gastou 30 anos ali do lado da Gruta de Belém, né? Da Natividade. Naquelas grutas embaixo da igreja da Natividade ali. Ele viveu 30 anos ali e conta a história dele que o material que ele tinha era muito pouco, era usado muito de noite, assim, nas celebrações litúrgicas. Então ele usava de dia. E ele trabalhava quase que à noite, à luz de velas, entende? E, quer dizer, foi realmente um trabalho gigantesco, né? E a gente vê lá pela dificuldade do local, né? É uma gruta mesmo, né? A gente vê quando visita ali na Terra Santa, a gente vê que é muita dedicação, né? E além disso, como doutor da igreja que ele deixou também, junto da patrística toda, um acervo muito grande de interpretação da Bíblia. Entende? Você pega os sermões dele, os escritos dele, a interpretação maravilhosa da Bíblia. Ele era contemporâneo de Santo Agostinho, né? Então, deixava esse acervo muito grande. A igreja é muito rica, né? Muito Eu tenho uma bonita. coisa a acrescentar, não assim como... É lógico. Mas é interessante saber que esse mês da Bíblia, e eu acho isso bonito, é algo no Brasil. É a Conferência Episcopal do Brasil que coloca o mês de setembro como o mês da Bíblia. Isso é bonito porque a gente percebe o desejo dos nossos pastores de fato, trazer essa proximidade, né? Criar eventos pedagógicos, vamos dizer assim, para que o povo de Deus possa ser inserido na prática de pegar uma Bíblia. Porque muitas vezes a gente pode ter uma Bíblia em casa, mas ela fica lá, aberta, pegando poeira, ou não é uma coisa que a gente manuseia, né? Que a gente interage com ela. E outra coisa interessante é que o Dia da Bíblia foi instituído pelo Papa Francisco, que é o terceiro domingo do tempo comum. Vai cair ali, lá em janeiro, fim de janeiro, começo de fevereiro, né, vamos dizer assim. E aí a Igreja Universal, toda a Igreja, festeja o domingo da Palavra de Deus. Muito bem, tá vendo, gente? Ivana, é cultura. Muito obrigada. Mas a igreja no Brasil tem muito disso, né? A CNBB, como a Ivana falou de vários eventos, ela tem esse cuidado de a cada mês, né, ter algo específico a ser trabalhado pastoralmente. Então é um negócio bem bonito também. Ivana, a gente falando a respeito disso, da questão da Bíblia, de todo esse trabalho de São Jerônimo, para nós leigos, como é que você vê hoje, que você pode dizer que é a importância dessa acessibilidade à palavra de Deus que a gente tem? Primeiro, a gente tem que partir do princípio que Deus, o nosso Deus, é um Deus que se revela. A Bíblia é uma revelação de um Deus que ama, né? Aquela música antiga, toda a Bíblia é um Deus de amor, comunicação de um Deus de amor, né? E um Deus que se revela. Então, a Bíblia é essa história de um Deus que quer se mostrar, comunicar, falar dele, mostrar o seu desígnio para o seu povo, mostrar os seus feitos, porque a Bíblia relata um Deus que fala e um Deus que faz, né? Que a gente sempre tem que linkar uma coisa com a outra. Deus fala, mas Deus faz. E a Bíblia conta essa história de um Deus que atua, né? E, vamos dizer assim, ali está nesse compêndio, porque a Bíblia é um compêndio de livros, né? Está a história de Deus com o seu povo e está a história de Deus comigo também, né? Então, a gente tem que entender que Deus também quer falar conosco, Ele continua a falar conosco. E não é só para alguns, é para todos nós. Graças a Deus, a Bíblia, aí o professor Felipe, porque não pode falar melhor do que eu, ela foi com o tempo sendo acessível para o povo, né? A igreja foi colocando a Bíblia na mão do povo de Deus, porque era um livro complexo antes da impressão. Pensa, quem que ia copiar tanta coisa, né? Então, a gente vê que com a invenção da impressão e a acessibilidade, a igreja que coloca na mão do povo a Bíblia. Então, sim, ela tem que ser um livro que eu preciso ter, mas, sobretudo, um livro que eu preciso consultar, viver, gastar tempo, né? E eu imagino que aqui o programa a gente vai falar, porque a Bíblia é maravilhosa, mas a gente precisa saber lê-la, viver com ela, interpretá-la, e aí eu não vou soltar tudo de uma vez, né?
Mas a Bíblia é para nós, porque é uma carta do amor de Deus para nós. E aí a gente vai falar, né, Carla? Porque Padre Jonas fez um método maravilhoso. Maravilhoso, né? Que ajudou muitas pessoas. Professor, o senhor, eu acho que é o único de nós aqui que teve essa graça, vamos dizer assim, de viver num tempo pré-conciliar e pós-conciliar. O senhor consegue perceber especificamente com relação à palavra, né? A Bíblia ali, a Sagrada Escritura, uma diferença na igreja no antes e no depois? Porque foi pós-concílio que a igreja se abriu também que o povo tivesse acesso à Bíblia, né? Sem dúvida. Quando terminou o concílio, eu tinha 15, 16 anos, né? E realmente eu nunca tinha conhecido a Bíblia assim, com profundidade antes do concílio. Eu até já tinha, eu me lembro que eu estudava no Colégio São Joaquim, uma vez eu ganhei uma Bíblia, havia um chamado certame de religião, que os padres salesianos faziam, e num desses certames eu ganhei em primeiro lugar e ganhei uma Bíblia. Isso eu tinha uns 13 anos, eu tenho essa Bíblia até hoje comigo. Foi a primeira Bíblia que mas não tinha assim muita afinidade com a Bíblia e tal. Agora, eu sinto que a grande virada da Bíblia, pelo menos aqui no Brasil, foi depois do Concílio Vaticano II, principalmente com a renovação carismática. O concílio terminou em 65, a renovação começou em 67, praticamente. 70 em diante, aí a gente já via um crescimento da Bíblia, porque a renovação, ela fomentou muito a Bíblia. Eu me lembro que o Padre Jonas fazia as primeiras experiências de oração, desde 1974, ele fazia questão de cada um ter pelo menos o Evangelho na mão. E ele fazia as palestras e tal, olha aí, na página tal, porque a gente não sabia nem usar direito, né? Página tal, carta tal, capítulo, parágrafo tal, entende? Então, as experiências de oração eram com o Evangelho na mão. Isso, pela ação do Espírito Santo, realmente floresceu abundantemente. Aí você via nos grupos de oração o povo com a Bíblia da Ave Maria e o terço. Era o kit, né? O kit carismático. E o povo simples, né? Verdade. O povo simples. Aqueles tercinhos, às vezes, de plástico, né? Não era? O povo simples. Mas com a Bíblia ali, olha. Então, eu acho que os grupos de oração, e a renovação pelos grupos, e depois as comunidades também, fomentaram muito, graças a Deus, o uso da Bíblia, né? E aí a gente vai tendo as pessoas mais... É interessante notar também, né? cara, que a Bíblia, ao longo da história da igreja, você vê, até, por exemplo, havia a imprensa de Gutenberg, em 1450, mais ou menos, a Bíblia era muito difícil, porque era tudo copiado, era manuscrito. Só os monges, nos escritórios, né, que chamavam, copiavam. Então, era muito caro você ter uma Bíblia, caríssimo. E não era encadernada assim. Armazenada. Bom, quando começou lá a reforma, a imprensa com Gutenberg, ali na Alemanha, em Wittenberg, tanto é que os primeiros volumes que ele fez foram 5 Bíblias, desse tamanho assim, né? Depois foi diminuindo de tamanho e chegou no hoje. Mas aí aconteceu um problema sério, né? Foi um problema sério, com a reforma protestante, que veio logo em seguida, Lutero traduziu a Bíblia para o alemão. E numa tradução que a igreja não concordou. Aí o que aconteceu? A igreja meio que segurou a Bíblia. Por quê? Para o povo não usar uma Bíblia, porque só tinha em latim. E o povo não sabia latim. Então a igreja deu uma segurada, para quê? Para não haver erro de interpretação. Então a gente pensava, a igreja proibiu o uso da Bíblia. Não é que proibiu. A igreja ela teve que tomar uma medida assim, meio profilática, meio, entendeu? De prevenir, tanto assim que depois, né, que passou esse certo perigo, a Bíblia começou, principalmente a partir do Concílio Vaticano I, ou 1870. Aí a Bíblia, realmente, tanto é que a primeira tradução que a gente teve aqui em português, talvez foi a da Ave Maria, né, que não tem muito tempo, não. Mas eu acho que é toda questão de a hora da graça do Espírito Santo, entendeu? Com certeza. Maturidade, né? Para o povo também ler, interpretar, saber ler, ter pessoas que ajudem, né?
E aí, Ivana, como é que a gente faz para começar a ler a Bíblia? Sim. Olha, eu não sou tão antiga quanto o professor, mas também vi, posso dizer para vocês, o manuseio da Bíblia começou no grupo de oração, né? Eu sou uma jovem que se converteu no grupo de oração, dentro do grupo de oração, e eu posso dizer assim, a Bíblia entrou na minha vida e entrou como? Não só como um artigo que eu tinha na minha família em casa. Aliás, a gente nem tinha, né? De fato, foi depois dessa experiência forte, esse encontro com Jesus, e você entender que Ele me fala através da Bíblia. E eu nem conhecia a Canção Nova, caiu nas minhas mãos, não era nem um livrinho ainda, era um negocinho ainda bem simples, meio datilografado, o estudo, né, da Bíblia feito pelo Padre Jonas. E ali o meu grupo de oração, a gente começou... Naquela época a Bíblia foi escrita para você. Isso. A gente começou a fazer o estudo bíblico, né? Cada um tinha, então alguns jovens conseguiam fazer, e ali a gente foi vivendo o método, até que eu tive a oportunidade de ter o livrinho, a Bíblia, no meu dia a dia, do Padre Jonas. E ali, foi ali que eu comecei. Eu lembro que eu fazia meus estudos naquela época, né? Solteira, estudante, era sempre à noite em casa. Enquanto minha mãe e meu pai estavam vendo jornal, novela, eu estava dentro do quarto fazendo estudo bíblico. E, de fato, isso que é interessante, é como o professor falou. A gente não só lê um livro, a gente faz experiência com alguém. E foi isso que eu fazia, e faço até hoje. É alguém que fala comigo. Eu lembro como hoje, quando eu fiz estudo bíblico de Isaías, né? E o servo sofredor. E eu olhava e dizia, meu Deus, é Jesus. E eu ficava assim, meu Deus, lá, olha aqui, né? E lógico. Mas para mim foi um encontro com o servo sofredor. Né? E que a Bíblia toda fala dele, a Bíblia toda é ele, né? E ali a gente vai fazendo. Então, esse método feito pelo Padre Jonas é fantástico, é simples, não é complicado, e eu acho ele de uma prática fantástica, né? Principalmente aquelas duas perguntinhas. O que esse texto diz para mim, de mim e para mim? O que eu posso colocar em prática? É simples. Eu não preciso fazer exegese, eu não sou exegeta, eu não preciso estar com um livro ali que me ajuda, mas o quanto que ele é eficaz, né? Para todos. Então tá aí a dica, você que quer aprofundar um pouco mais, quer começar a ler a Palavra de Deus, o método A Bíblia no Meu Dia a Dia. Tá aí no Plasma, na loja Canção Nova você tem, ou nas suas, na livraria católica aí na sua cidade você deve encontrar também, que é um livrinho transformador. Falo livrinho porque ele é pequenininho, tá, gente? Mas não deixa de ter o seu valor. Então, procure aí. Nós vamos para o intervalo, enquanto isso você fica procurando mais perto de você, onde você acha o livro A Bíblia no Meu Dia a Dia, ou também aí na loja Canção Nova. É rapidinho e já a gente volta. Estamos de volta aqui no programa Trocando Ideias. Hoje, no primeiro bloco, já falamos um pouco sobre a Bíblia, a Palavra de Deus, como estudar, né? A gente também pode ainda continuar falando um pouco mais, mas eu estou aguardando as suas perguntas aí, né? Porque a gente sabe que muitas pessoas, eu acho que isso é um risco muito grande, né, professor? Que a gente tem assim, tem gente que usa a Bíblia como um amuleto às vezes, né? Não pode, né? Essa coisa de, do nada, vou ver o que Deus me fala, abre a Bíblia do nada, mesmo nem estando em oração, é isso e pronto. Então, não é assim, né? A Bíblia, ela tem aí a sua revelação, mas ela também tem a sua maneira de interpretar. O magistério nos diz isso também, né? Então, como é que a gente pode não cair nesse erro? Bom, São Paulo fala que a Bíblia ela é útil para exortar, consolar, edificar, formar na justiça, né? Fala a carta para Timóteo. Então, é bom a gente abrir a Bíblia, mesmo assim, em qualquer lugar, e ler, né? Posso abrir a Bíblia no momento de dificuldade, de dúvida? Posso, mas é o que você falou, tem que ser dentro de um clima de oração. Você está com um problema sério, grave. Eu já fiz isso, eu acho que você pode ter feito também. Um momento difícil, às vezes, você não sabe tomar uma decisão, ou algum problema que você pode rezar, pedir a Deus, abre, e muitas vezes cai numa situação que orienta. Às vezes não se preocupe, né? Mas eu já tive experiência de momentos difíceis, às vezes abri e vi uma palavra
que eu precisava. Sim. Eu me lembro, por exemplo, quando morreu uma cunhada minha, irmã da Zila, muito nova, 40 e poucos anos, teve um AVC. Nossa, eu fiquei assim, abalado com a morte dela. E eu lembro que uma noite eu não conseguia dormir pensando nela, o sono foi embora. Aí eu rezei, pedi a Deus uma palavra. Olha, abrindo na carta de São Paulo aos Romanos, capítulo 16, versículo 20, estava escrito assim: em breve Deus esmagará Satanás debaixo dos vossos pés. Mas minha vida caiu naquele versículo ali. Eu percebi, naquela noite, eu estava sendo altamente tentado. Ele fala, mais ou menos assim a palavra, né? Em breve Deus não tardará em esmagar Satanás debaixo dos vossos pés. Eu fiquei repetindo aquilo ali, olha, passou a angústia, passou a insônia e eu dormi. Quer dizer, então, eu acho que no momento assim, sério, de dificuldade, não pode ser qualquer coisa. Não é um sortilégio, né? Vou ver aqui. Estou com dor de cabeça, vai abrir. Não, toma um remédio, tá certo? Eu lembro de uma piada que os franceses contavam em Pode relação a falar. isso. Ele falou assim, é tão arriscado fazer isso, porque você abre a Bíblia e Judas se suicidou. Abre de novo, vai e faz isso mesmo. Então, assim, tem que ser em espírito de oração, em espírito de rendição diante de Deus, né? E, sobretudo, Deus fala conosco, Deus nos fala através da Bíblia, mas guardando sempre esse discernimento, porque ela não é um amuleto, ela não é um livro mágico, né? É um livro de uma revelação de um Deus que fala conosco. É transformador, mas Total. não é mágico. Agora, uma outra coisa que você falou é muito importante, é a interpretação. Porque a Bíblia, ela precisa ser interpretada. Tem coisas que são muito claras, objetivamente. Isto é o meu corpo que é dado por vós, não tem dúvida. Que é literal, né? É literal. Mas a gente sabe que a Bíblia é cheia de parábolas. Jesus usou muitos provérbios, né? Então, a igreja recomenda muito, nós temos que seguir a interpretação do magistério da igreja. E eu gosto de lembrar aqui aquela passagem da segunda carta de São Pedro, capítulo 3, versículo 16. São Pedro fala, ele falando das cartas de São Paulo, ele fala assim, que nas cartas de Paulo tem passagens difíceis de entender, que os espíritos ignorantes interpretam errado para sua própria perdição, como fazem com as demais escrituras. Quer dizer, Olha o risco, né? por que as igrejas evangélicas dividiram tanto? Porque não tem um magistério. Nós não, se eu tenho dúvida, você tem dúvida, o que a igreja fala? Aí nós todos vamos ter a mesma interpretação. Isso é muito importante. Então, entender a interpretação que a igreja dá é muito... E onde é que está essa interpretação? Aí eu tenho uma orientação muito que eu gosto, que é assim, uma vez, quando o Papa João Paulo II esteve aqui no Brasil pela primeira vez, acho que foi em 1980, 80, É 80. ele falou assim, que os melhores intérpretes da Sagrada Escritura são os padres da igreja, da patrística. Então, leia esse Santo Agostinho, né? Claro, São Tomás, São Jerônimo, que já falou aqui. Então, depois do Concílio Vaticano II, a patrística cresceu muito. São os grandes padres da igreja, até mais ou menos no século VIII, que eles colocaram uma base sólida de interpretação da Bíblia, que até hoje a igreja segue. Então, é uma coisa segura. Né? E hoje tem bons manuais que ajudam a gente. Por exemplo, eu uso um manual que é da Universidade do Opus Dei, lá em Navarra, na Espanha. São quase 1.500 páginas. Interpreta a Bíblia do Gênesis ao Apocalipse. Então, qualquer dúvida que você tem, você vai ali e você vê a interpretação que a igreja dá. Entende? Isso é uma coisa que quem pode usar. Tem também aqui no Brasil uma obra muito boa, que é da editora Loyola, são 3 volumes, chama-se Comentário Bíblico. Também examina do Gênesis ao Apocalipse, né? Chama Comentário Bíblico, é da editora Loyola. Quer dizer, aí é muito bom, você lê um texto, você não entendeu, vai ali, você tira o que a igreja ensina. Hoje em dia, as Bíblias também, elas têm a versão de estudo, né? Tem. E daí, na versão de estudo, tem uns rodapés bem explicativos também, né? Assim,
A Ave Maria de estudo agora, o rodapé, cada rodapé desse tamanho, está mais para meia página de rodapé. Mas que vale a pena também a gente gastar um tempo ali também, né, porque faz uma boa apresentação também, se não tem condições de ter esses livros, né, o comentário bíblico, essas interpretações, para que a gente possa ter um pouco mais de munição, né, vamos dizer assim, para a gente interpretar, né? Especialmente a Bíblia de Jerusalém, né? Que a Bíblia de Jerusalém, ela foi escrita pelos dominicanos na Terra Santa dentro da escola bíblica de Jerusalém, fazendo arqueologia ali, paleontologia ali, estudo bíblico, história antiga. É uma coisa maravilhosa, né? A Bíblia de Jerusalém. E tem outras Bíblias boas. Né? Tem. O negócio é não ficar sem Bíblia, né? Temos pergunta ali no plasma do povo? Ali. Temos sim. Temos? Vamos lá. Os escrúpulos podem levar uma pessoa a excessos emocionais? Interessante essa pergunta, né? Então vamos lá. Excesso emocional. Eu queria entender o que é esses excessos emocionais, mas eu vou pensar que numa pessoa que pode ser que excede emocionalmente, né? Fica com muita raiva, fica muito agitada. Não? Seria isso? Complexada, fica complexada. Sentimento às vezes de culpa. Verdade. Os escrúpulos podem sim levar uma pessoa a excessos emocionais. Como o professor citou agora, esse sentimento de culpa, né? Esse sentimento de que tudo que ela faz pode estar errado ou foi errado, né? Esse sentimento de que tem alguém sempre vigiando. Hoje eu falava numa formação que eu dei para a comunidade, como a gente precisa, né? E o escrúpulo, para mim, é um ídolo, porque é um bezerro de ouro que a gente fez, que a gente construiu, e que Deus precisa. Eu falei assim, olha, gente, tem que destruir esse negócio aí, porque eu não sou esse bezerro de ouro, não. Né? E muitas vezes a gente se relaciona, a gente acha que a gente está relacionando com Deus, mas a gente está relacionando com um ídolo que a gente fez. E por isso que o escrúpulo, eu diria para você que falou isso, não sei se é você que está vivendo ou conhece alguém, um bom diretor espiritual, sabe? Um confessor, alguém que te acompanhe, uma pessoa que entenda mesmo de direção de alma, porque para o escrúpulo precisa ser um bom diretor espiritual, um bom confessor para te ajudar a sair disso aí. E de fato, né? E muitas vezes eu também acho que os excessos emocionais podem levar ao escrúpulo, ao contrário também, né? Eu penso o seguinte, que o escrúpulo também é o seguinte, a pessoa achar que qualquer coisa é pecado. Deixou a Bíblia cair no chão, vou confessar. Não, peraí, não é assim não. O escrupuloso, ele acha que qualquer coisa é pecado, né? E aí ele fica atormentado, porque fica um peso na consciência, né? E aí uma coisa que eu acho que acontece é uma forma de tentação. Demônio tira a paz da pessoa. E aí uma orientação muito boa de São Francisco de Sales, ele diz o seguinte, Deus nunca te corrige com perturbação. Se você estivesse sendo corrigido com perturbação, não vem de Deus. Deus pode mostrar para você o seu erro, o seu pecado, mas Ele é um Pai, que Ele mostra com doçura. Entende? São Francisco de Sales dizia isso. Aliás, ele tem uma obra maravilhosa que é publicado, o José Tissot é um padre francês, que publicou uma obra dele, Como Tirar Proveito das Próprias Falhas. Né? Bonito. Conhecidíssimo esse livro. São Francisco de Sales, ele fala isso. Deus não fica acusando a gente. Quem acusa é o demônio. Né? Deus corrige a gente, mas com misericórdia, com doçura. Né? Isso é importante. Agora, uma outra coisa que eu acho muito importante para as pessoas não caírem no escrúpulo é exatamente conhecer a doutrina. Muitos problemas de escrúpulo vêm da onde? Vêm da moral. Ora, se você conhece, por exemplo, a terceira parte do catecismo, que é sobre a moral católica, você sabe o que é, o que não é errado ou certo. Então, você se pauta pela conduta da igreja. Então, você não cai nos radicalismos, dentro de um lado, dentro do outro. Então, mais uma vez, a gente reforça aqui que a gente falou da Sagrada Escritura, né, da Palavra de Deus, da gente ter ali sempre para a gente também se basear,
E o catecismo. Como é importante para nós católicos termos o catecismo à mão. É verdade. Mas assim como a palavra de Deus, não basta ter, tem que estudar. Tem que estudar. Né? Então vamos ler, vamos estudar, porque a gente eliminaria assim uma série de problemas que a gente tem no nosso dia a dia, né? Ou de ficar perturbando outras pessoas, se a gente se aprofunda ali na, E uma série na nossa de dúvidas, doutrina. né? Você tira as suas dúvidas todas de religião, de, sei lá, de credo, de moral, de espiritualidade. E se você tem dificuldade, porque acha que o catecismo é muito grosso, não sei o quê, o professor Felipe tem um livro, viu, que fala Catecismo de A a Z, que tem algumas coisinhas ali mais... Uma linguagem mais clara. E coisas pequenas, pontos pequenos. Ah, é isso, vai lá que ele tem, então pode procurar também aí pela editora Cleofas. Meu esposo é alcoólatra, não sei mais o que fazer. Ele não aceita ajuda. Como posso mesmo assim ajudá-lo? Complicado, né? É uma cruz, né? É... E não é tão comum, infelizmente não é tão comum, né? Bom, não tem uma receita mágica para isso, né, cara? Eu acho que a primeira coisa é haver muita oração, ela oferecer muito a Deus o próprio sofrimento dela por causa do problema dele, que ela sofre com isso, a família sofre, né? Os santos diziam que quando você sofre, a melhor oração que você pode fazer é oferecer o próprio sofrimento. Unir o seu próprio sofrimento com o sofrimento de Cristo na cruz, e aí você pedir o socorro dele, né? Então, da parte dela, eu penso que abraçar essa cruz. E a cruz é assim, ou a gente abraça com galhardia, ou a gente larga. Ou a gente rechaça, né? Não pode arrastar a cruz. O que mata a gente é você arrastar a cruz. Fica choramingando, reclamando, lamurindo. Não, peraí. Ou você larga dessa cruz, ou você abraça essa cruz com fé, e mesmo com lágrimas, com o joelho no chão, e vai em frente. Aí tem que se tomar uma decisão. É claro que para você abraçar essa cruz com fé, você vai ter que ter uma vida espiritual, uma intimidade com Deus, de oração, entende? Uma grande vantagem que eu vejo é o seguinte, talvez você seja a única pessoa que possa salvar esse homem. Quem sabe a custa das suas lágrimas, até seu joelho calejado, né? Isso aí eu acho que é um ponto. Do lado dele, que eu acho que você pode fazer, existem aí os alcoólicos anônimos, existem comunidades de recuperação terapêutica. Aqui em Lorena, por exemplo, nós temos aí o coisa da Betânia lá, né? Quanta gente que entra ali drogado, alcoólatra, e recupera. Então, eu acho que com relação a ele, eu acho que você pode tentar procurar meios, né? Às vezes até terço dos homens, às vezes, converte um homem desse. Olha, eu conheci um homem aqui em Piquete, que, meu Deus, eu era professor em Piquete, quando eu comecei minha carreira, e tinha um professor lá que ele bebia tanto, que ele dormia na sala de aula, bêbado. Esse homem participou de um grupo de oração e se converteu, passou a ser um pregador depois maravilhoso, e com dom de cura. Impressionante, era um alcoólatra, entende? Eu só não digo o nome dele aqui porque eu não sei se a família gostaria que eu dissesse. Ele já faleceu. Mas olha, eu nunca vi na minha vida uma transformação tão radical da graça de Deus num alcoólatra. Ele contava para mim que ele foi no grupo de oração, chegou perto do Santíssimo, estava bêbado. E ele tocou o Santíssimo, o ostensório, rezaram por ele, ele saiu dali transformado. Então, Deus é Deus. Né? E pode fazer essas coisas. Né? Para ele, nada é impossível. Nada é impossível. Basta a gente acreditar mesmo. Eu sei que não é fácil, né, porque é uma luta, é uma doença, é uma dependência, mas para Deus não é impossível. Então, é isso que o professor falou. Eu também vi a minha sogra a vida inteira lutando com isso, mas era isso, numa galhardia né? Que era elegante. Nunca vi reclamar. Quando morreu, o Cleto, por exemplo, ele nunca viu o pai dele trabalhar na vida. Então, o pai dele morreu, ele tinha 28, 29 anos. Ele nunca viu.
Meu pai já estava nessa dependência. E ali em cima do caixão, a minha sogra dizia assim: você foi o meu primeiro e o meu único amor. Isso é muito bonito. Tá? Assim, eu faria tudo de novo, até me arrepio, faria tudo de novo com você. Então, e a gente vê que ela sofreu, mas ela abraçou a cruz mesmo. Era ali uma resignação. Realmente, não, isso é... não é A gente não fácil. sabe o mistério. Não sabe, não sabe. Cruz Então, abraçada assim pode gerar para salvar o outro. e vai saber se ele não conseguiu a salvação também. Não Porque eu não sei, sei, porque, é na verdade, são pessoas boas, a maioria deles são bons, né? Assim, de não fazer mal aos outros. Faz mal a ele mesmo nessa questão do vício. Mas é isso. Então, não desanime, né? Você aí, mas também quem tem filhos nessa situação, não desanime. Para Deus, nada é impossível. Nós vamos para o intervalo de novo, gente. Aí, já já a gente volta para o último bloco deste programa, que está maravilhoso, né? É rapidinho. Estamos de volta aqui para o último bloco do programa Trocando Ideias. Meu último bloco é sempre numa tristeza. Meu diretor fala, tenha um sorriso. Eu tenho um sorriso, porque eu amo fazer este programa, né? Amo estar com você aqui na tela da Canção Nova. Mas quando chega o último bloco, me dá um desânimo, que eu falo, oh meu Deus, já é tanta coisa para fazer, tanta para falar, e o programa já está terminando. Mas vamos lá. Né? Hoje a gente já está aqui bem diversificado com a ajuda do professor Felipe, da Ivana. Nós já falamos sobre a Sagrada Escritura, já falamos sobre alguns problemas próprios aí, né, da vida humana, como terminamos falando do alcoolismo agora no segundo bloco. Mas são o que é o nosso dia a dia, para você ver que todo ser humano tem problema. Todo mundo. Não tem quem está dentro de uma redoma porque você é missionário, porque você, né, é pai de família, você não, e está assim fechadinho que nada vai acontecer. Todo mundo tem. O que a gente não pode é perder a fé e nem desanimar. Certo? Então tá aí. Lembre-se sempre, para Deus nada é impossível. Vamos lá, na nossa pergunta aqui para a gente ir agilizando. Sempre que eu vou conversar com as pessoas, elas têm dificuldade para olhar nos olhos. Essas coisas, mulheres. Também nem querem escutar. O que fazer? Primeira coisa, respeitar, né? Atrás de um olho que a pessoa muitas vezes evita, tem tanta coisa ali, é tanta coisa, é tanta coisa. A pessoa pode ter uma dificuldade psicológica, a pessoa pode estar escondendo alguma coisa, a gente não sabe, é difícil. E a gente não pode partir de que, se a pessoa olha nos meus olhos, ela está me escondendo algo, ela está se esquivando. Não, respeitar a pessoa no processo. Eu diria que a comunicação é uma arte que dura a vida inteira, principalmente se esse tipo de conversa aí são com as pessoas próximas, da família, esposo, esposa, filhos, né? É uma coisa que a gente não pode pensar que a gente já adquiriu. Comunicação é uma crescente, né? Tem momentos mais difíceis, principalmente aqui eu quero lembrar de uma coisa que hoje não é que está na moda, mas que a gente tem visto, né? Tem pessoas que têm autismo, né? Não o autismo no nível 2 ou 3, que de fato essa dificuldade é explícita, mas pessoas com autismo que estão ali na dificuldade 1, que antes entravam em outros nomes, né? Mas fazem parte do espectro autista. E que elas têm dificuldade de olhar nos olhos, de falar, de conversar. Então, olha como é. É tão complexo, né? Você dizer assim, não é isso ou aquilo. Às vezes tem dificuldade até de parar, né? De ficar parada, né? Uma pessoa agitada demais. Então, a gente tem que partir do princípio que a gente não pode pensar nisso ou aquilo, mas saber que a comunicação é algo que eu preciso crescer. Eu gosto muito de um livro que fala a arte da comunicação. E nesse livro ele vai falando que a gente tem níveis de comunicação. Tem pessoas que muitas vezes elas conseguem só dar para nós o bom dia e já está de bom tamanho o bom dia. Tem pessoas que são informativas. Eu fiz isso, eu fiz aquilo, eu fiz isso aqui, eu vivi isso aqui hoje. Muitas vezes a gente faz muito isso com os nossos filhos, né? O que você fez hoje na escola? Com quem você brincou? Mas o maior nível de comunicação é quando a gente fala do que a gente sente. Só que isso são níveis, né? A gente começa com bom dia, vai ter gente que vai ficar só no bom dia, tem gente que vai ficar numa linguagem informativa, mas até a gente partilhar o que a gente sente e a gente ser acolhido no que a gente É isso que ela está falando, do ouvir, né? O escutar. Nem todo mundo tem essa facilidade de, eita, calma aí,
deixa eu escutar. E aquele escutar de escutar mesmo, não é escutar dizendo, já estou aqui tendo uma resposta para dar uma resposta, ou escutar, né, de uma forma que eu já estou ali julgando a pessoa. Não, escutar de uma forma empática, me colocar no lugar do outro, né? E é uma arte. Agora, eu acho que o professor deve ter aí anos de... Não, eu acho, é isso mesmo. Eu acho que depende do tipo de pessoa, né? A gente tem pelo menos 4 tipos de temperamento, né? Tem o sanguíneo, o colérico, o fleumático, o outro já meio melancólico. Então, acho que cada tipo de comportamento, ele se comporta de um jeito. E é isso mesmo, a gente tem que... Aquilo que você falou que eu achei muito importante, aceitar. Né? E agora, é muito importante hoje, né, mais do que nunca, as pessoas precisam de ser ouvidas. Né? A gente corre com o negócio de internet e tal, mas eu vejo a minha empregada, eu tenho uma empregada que ela chega e fala assim, professor, hoje eu preciso tirar a mochila. Eu digo, mas você está sem mochila? Não, mochila não quer descarregar alguma coisa. Mas ela brigou com o marido, fala, aí você deixa falar, pronto. Aí vai trabalhar, arruma a casa inteira. Tem que tirar a mochila, né? Tirar o peso das costas. Né? Então, e aí precisa de um ouvido. Não importa se olha no seu olho, se não olha, o importante é que você escute. E é interessante que ela se sente acolhida pelo senhor, né? Não é? Que ela quer tirar a mochila ali. Ali é o lugar dela. Então, às vezes, falta isso também. Não, e ela fala por quê? Porque ela sabe que eu vou escutar. Sim. E a impressão que eu tenho também, assim, que os homens, parece que eles escutam sem olhar. Parece que eles acolhem mais sem precisar estar assim, olhando é verdade, olhos. é verdade. Porque, então tem que ver isso também. A gente é diferente. Deus fez a gente complementar. A mulher gosta de olhar no olho, né? É próprio do gênio feminino tentar entrar na alma. Mulher olha em tudo, né? Não, mas eu não tô... É verdade, professor. Não estou falando isso assim de gozação, não. Mulher, eu fico impressionado de ver a minha empregada dizer assim, professor, o senhor nunca acha nada, né? Eu vou lá, procuro uma camisa, não acho, professor, está aqui, ó. Não sei, eu acho que eu acho que é um problema feminino, essa sensibilidade de enxergar as coisas. Mas diz que dentro da evolução, própria da evolução do homem e da mulher, o homem, como ele sempre partia para a caça, então o olhar dele tinha que ser objetivo. E a mulher que cuidava, né? Tinha que segurar o menino que estava ali caindo do penhasco, né? O olhar dela é mais periférico. Não, isso a gente evoluir de forma diferente também. Não, mas é da psicologia feminina, da psicologia masculina. É isso mesmo. É muito interessante. É por isso que se completam, né? E é bom que seja assim. É bom que Ótimo. seja assim. Meu casamento está passando por um momento difícil. Como passar por isso sem desistir da luta? A pergunta de Jundiaí, no estado de São Paulo. É difícil a gente saber qual que é a luta, né? A luta, né? Olha, eu posso dizer para você, relação humana, a gente passa por lutas. Então, minha querida, meu querido, lutas todos passamos. Eu imagino que nós 3 aqui passamos por lutas. Todo mundo. Não é? Porque relacionamento humano é assim. A gente tem pessoas diferentes. Que quiseram, né, que viver, se escolheram, que quiseram viver um tempo de estrada aí junto. Então, eu gosto muito, tem uma história que eu gosto muito do Arnaldo Jabu, que ele fala que ele casou várias vezes com a mesma mulher. Maravilhoso esse texto. E, né, a gente tem que casar todo dia, assim, né? Todo dia com a mesma pessoa. A gente tem que escolher de novo a mesma pessoa. E como o professor falou, tem cruzes na vida a 2 que a gente precisa abraçar com coragem, fé. Como é o nome da palavra mesmo? Galhardia. Galhardia. E tem em francês, galhardia. E a gente tem que tomar e carregar. Oferecer os nossos sofrimentos a Deus, né? A gente tem que viver, muitas vezes, por um longo tempo, outros por períodos mais curtos. Porque uma vez, um professor falou uma vez para nós assim, a Bíblia, né, a tradição, né, os autores, poderiam só estar deixado ali as belas histórias. Mas a Bíblia tem história para tudo. Tem história de briga, tem história de
Lamentações. Lamentação, né? E aí Guerra, vai. é. Não, guerras, irmão que mata irmão, irmão que trai irmão. E o negócio vai. Só que a Bíblia não deixa só histórias bonitas, né? Os autores sagrados nos escreveram só histórias bonitas. A igreja não guardou depois só as histórias bonitas, mas mostra o quanto que a gente dá espaço à ação de Deus ou não. A Bíblia é essa história, o povo que deixa Deus agir. Então, querida, a vida 2 a gente tem que abrir o nosso coração. É coisa para falar, viu? Tem horas que, de fato, a gente precisa sair do nosso amor, que a gente só dá quando a gente recebe, o amor eros, para ir para um amor ágape, que é, de fato, um amor de entrega, de sacrifício. E eu acho que a vida 2 é isso. Mas eu acho também, o professor também pode ajudar a gente também a aprofundar um pouco mais nisso, que a gente também precisa, na vida a 2, assim, as crises, elas não surgem do dia para o outro. Verdade. Elas são construídas. Então, a gente precisa estar atento já no nosso dia a dia de coisas que já não estão indo bem, que às vezes são coisas pequenas, são picuinhas, Cortar mas logo, elas né? vão crescendo. Então, a gente precisa conversar. Talvez você não vai desistir da luta, mas é preciso resolver. Então, as coisas elas precisam ser resolvidas. O que eu não gosto em você, no meu marido, né, não gosto nele ou ele não gosta em mim, precisa ser dito, essa atitude não me faz bem, né, ser tratado assim, ou isso que você faz, ou aquilo, porque senão a gente não vai resolver, né? Vai empurrar, e isso vai crescendo, vai crescendo, vai crescendo, vai crescendo, aí uma hora ele fica mesmo, aí você tem que desistir porque você não consegue carregar mais, né? Nem com todo o amor do mundo, mas aí até chega uma exaustão, né, professor? Eu não sei como é que o senhor... Olha, tudo isso que vocês estão falando é importantíssimo. E também contar com a graça de Deus. Por que existe o sacramento do matrimônio? Porque o casal precisa de uma graça especial. Assim como o padre precisa de uma graça especial com o sacramento da ordem. O sacramento do matrimônio, ele põe como que uma semente de vida espiritual no meio do casal, que precisa ser germinada. Então, é preciso que o casal também fomente essa graça ali com oração, entende? Então, eu estou convencido do seguinte, um casal onde eles têm fé, ainda que seja pequena, mas que reze um pouco, não se separa, entendeu? Então, eu fico vendo assim, por exemplo, um marido complicado, tal, faça um jeito de deixar o homem rezar. Quem sabe um amigo que leva para um terço dos homens. Eu sou encantado com o terço dos homens, sabe? Porque eu já vi tanto homem mudar de vida com esse terço dos homens. Às vezes o cara vai porque um amigo levou e não vai nem muito afim, mas chega ali, o terço... Porque tem um social depois, né? O terço é meu. Não, e o terço, a gente sabe, ele é poderoso, Nossa Senhora transforma. Então, acho que tem que procurar esses meios, né, de espiritualidade para o outro, para ele sair dessa situação mais difícil. E conversar, gente. Não tem. Casamento sem diálogo e sem Deus não vai. Como ter discernimento, especialmente em questões amorosas? E aí? Como escolher, professor? Não, professor, pode começar. Namoro. Olha lá, o senhor tem um livro sobre namoro. Tem vários livros. Essas questões amorosas aí que, para mim, é meio difícil de entender, né? Não sei como enfrentar essas situações, né? Porque o grande problema que eu vejo é que o amor, ele ficou uma palavra muito desgastada hoje, né? A pessoa gosta de uma fruta, eu amo, né? Espera aí, o que é o amor? Amor é Jesus Cristo. ele é o paradigma do amor, né? Amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Se Jesus parasse aí, amai-vos uns aos outros, seria muito perigoso. O que é o amor? Como eu vos amei. Pregado numa cruz. Né? Ninguém tem amor maior do que aquele que dá a vida pelo outro. Então, eu acho que a questão amorosa começa a ser resolvida na medida que você percebe o seguinte, que você tem que compreender o outro, você tem que amar o outro, como Jesus amou. Muitas vezes até sem ser compreendido. Né? O que Jesus fez? Ele foi massacrado, né? Como dizia lá alguém que falou que parece a cana, que mesmo esmagada na moenda só dá doçura, né? Quer dizer, então,
amar é uma coisa muito séria. Amar é você construir o outro. Né? Nos encontros de casais, ele fala, amar não é querer alguém construído, é você construir alguém querido, é o contrário. Deus te dá uma pessoa, às vezes, complicada, difícil, mas qual é a finalidade do matrimônio? É fazer o outro crescer e multiplicar. Né? A grande alegria, eu acho que nossa, diante de Deus, vai ser um dia, a gente olha, Senhor, o Senhor me deu uma mulher aqui, ou um marido que não era religioso, mas, sabe, com o meu trabalho, com a minha oração, com o meu jeito, eu mudei essa pessoa, com a sua graça. Sabe, essa é a nossa missão. Nós não somos padres, né? Nós somos casados. Vocês, eu ainda não sou mais. Mas a primeira missão é devolver para Deus a pessoa que Ele nos deu melhor do que Ele nos deu. Mas se eu devolver o asilo a Deus melhor, tenho certeza. Com certeza. Espero que sim. Com certeza. Com certeza. E ela também deixou ele bem melhor, né? Verdade. Não, tá aí. Não, mas graças a Deus. essa é a beleza do casamento. É a construção mútua. É o crescer. Depois vem os filhos multiplicar. É isso, gente. Chegamos ao final de mais um programa, né? Trocando ideias. Sempre aqui ficando no débito, porque a gente tem muito a falar ainda, mas graças a Deus a gente tem muitos programas pela frente e a gente vai poder conversar mais. Professor, muito obrigado mais uma vez pela sua disponibilidade. À disposição. Ivana, estamos aí. Estamos aí. Vamos seguir juntas e a gente se encontra no próximo programa com a graça de Deus. Obrigada a toda a equipe aqui, né, da TV, toda a equipe operacional, e a gente vai seguindo aí com a nossa programação. Até!